É extremamente importante deixar isso muito claro. Qualidade não é diferencial de mercado, é obrigação de casa. E a gente já tratou isso por 2 vezes no primeiro vídeo que eu coloquei e na nossa aula 5 gravada ontem. O que eu queria trazer hoje aqui para a gente poder discutir um pouco mais aprofundado? Dentro dos autores do primeiro material, são vários que são referências, né, na conceituação e nas tratativas de qualidade. A gente tem o Deming, que é um cara excepcional e fantástico na área de qualidade, e a gente tem o Kaoru Ishikawa, que inclusive a nossa aula, ou o material que vocês têm disponível aí a partir do terceiro material, vai falar sobre as ferramentas. 90% daquelas ferramentas de qualidade que possui para controle da qualidade, elas são desenvolvidas por Kaoru Ishikawa. E ele tem um conceito de qualidade que eu acho que pode trazer um norte bacana assim, para aqueles que estão buscando o conceito do que é qualidade. Né? Envolve o trabalho, o serviço, a informação, o processo, a divisão desse trabalho, do pessoal, dos sistemas, seja eles tecnológicos ou operacionais, a empresa, a organização que envolva os seus objetivos, que envolva papel social, questão de educação e treinamento, tanto para os seus funcionários quanto para os seus envolvidos, que são os stakeholders ao longo, né, do seu círculo de demanda. E ele vem falando depois sobre qualidade de vida. Então, assim, esse é um conceito que complementa os outros conceitos, só que ele traz aqui assuntos que você pode amplificá-los no sentido de compreensão e definição do que é qualidade. E eu espero que vocês tenham lido esse material e tenham percebido que a qualidade, né, o planejamento e o controle da qualidade, ele é subjetivo, como eu já tinha colocado para todos nós nas nossas aulas passadas. Na aula passada eu tinha dito isso. É subjetivo o conceito de qualidade. Isso depende muito de quem está olhando e o que quer como qualidade. E aí a gente apresentou, né, vários teóricos. Não sei se você observou, mas a qualidade envolve até uma questão matemática. Você consegue fazer esse controle de forma matemática dos índices e dos números que envolvem e que se quantifica dentro dos processos de mensuração de qualidade. E aí vocês viram que o Deming, né, ele traz ali alguns passos, são 14 passos de qualidade, que eu também sou muito apaixonado no que o Deming fala sobre qualidade. É simples, é muito simples, né? Os passos do Deming é controle de qualidade. Entenda só uma coisa, ele não está falando só de planejamento, ele está falando também de controle de qualidade. Isso faz total diferença no processo, né? Quando você procura planejar, controlar e ainda tem o garantir a qualidade. Você tem uma etapa de garantir a qualidade que a gente vai ver outras ferramentas mais adiante dentro desse processo aí. Outra coisa extremamente importante para a gente poder entender a questão da qualidade é a gente entender o planejamento. E no primeiro material que eu encaminhei para vocês, a gente colocou lá uma questão que envolve previsão de demanda, que envolve o planejamento e o controle da programação da produção. Entenda, isso é planejamento. Para que você tenha qualidade, e a gente não está falando só de qualidade de produto, mas do processo num todo, é necessário que você primeiro tenha conhecimento da sua demanda. Isso vai fazer toda a diferença no seu processo de produção, porque a qualidade refinada da quantificação daquilo que você precisa produzir para entregar vai fazer com que você tenha números mais apurados que envolvam a matéria-prima, a quantidade de matéria-prima em estoque, a quantidade de matéria-prima em trânsito, seja ela externa ou interna. E a gente tem que ter uma noção de que quando a gente está falando de movimentação de matéria-prima, pode acontecer, né, da gente ter aí perca da qualidade nessa movimentação
desses recursos ao longo da cadeia. É por isso que, quando a gente fala da disciplina de qualidade, a primeira coisa que a gente pensa é em planejamento. Por quê? Porque a gente precisa planejar os recursos nossos, que vai envolver como a gente vai produzir, o que e quanto a gente vai produzir, quando a gente vai produzir e, né, o que a gente vai estar especificamente produzindo. Todos esses planejamentos, eles são planejamentos que envolvem aí a gestão da qualidade. Olha só, planejar é você ter os recursos necessários para o seu processo de produção. E isso envolve mão de obra, isso envolve matéria-prima. Você precisa aí fazer uma quantificação dos seus clientes, das suas máquinas, da sua matéria-prima para o seu processo de produção. Todas essas etapas, elas são extremamente importantes para o desenvolvimento operacional de algo que você se propõe a fazer, seja ele, né, em larga escala, em linha industrial, operacional, ou que seja mesmo doméstica. Né? Olha só, você já deve ter aí passado por essa experiência de ir comprar, né, um produto com alguém que se propôs a fazer um fast food para vender e chega lá, acabou. É algo que dificulta a sua continuidade de manter clientela. Você precisa ter mais ou menos um planejamento daquilo que você precisa de matéria-prima, da quantidade de produção para com que você atenda a sua demanda. Porque você não pode ter produto faltando ao longo da cadeia. Senão você começa a perder clientes e isso faz com que você tenha uma oscilação no seu processo de produção e de demanda. Então, quando a gente fala aí nesse planejamento, o PCP, que é um software, e você não vai encontrar um software aberto de PCP, tá? São sistemas fechados, pagos, ou desenvolvidos pela própria empresa, pela indústria, com a finalidade de fazer esse controle de todos esses recursos materiais para o processo de produção. Isso vai garantir que não há paralisações, que não haja interrupções ou que não haja custos excedentes pela falta de matéria-prima. Isso é garantir qualidade. E provavelmente você já deve ter vivenciado isso aí no seu dia a dia, nas suas experiências diárias, que é possuir uma linha de produção, possuir um negócio onde você atende a uma demanda e o que vai acontecer? Chega um determinado momento que você não tem um produto, você não consegue atender, você começa a ter dificuldades para atender essa demanda e na tentativa, né, de não perder o cliente, você acaba pagando mais caro no mercado para atender e isso vai virando uma bola de neve. Então, o planejamento, e vocês, né, já estudaram isso em outras disciplinas e vêm estudando a questão do planejamento de curto, médio e longo prazo, é extremamente importante para garantir a qualidade. E a gente tem programações que envolvem 3 níveis dentro do sistema operacional, que é nós planejarmos a produção, que é a quantidade do que nós vamos produzir, e garantir a qualidade. Quando a gente fala de quantidade, aparentemente parece simples. Só que quando a gente vai para uma linha de produção, a gente tem que entender que a gente não produz um único produto, de uma única especificidade. Uma linha de produção produz vários produtos e isso precisa garantir qualidade em todos esses produtos. Não é somente em um produto, são vários os produtos que possuem qualidade. Deixa eu responder esse aluno aqui para lá. Tem um professor falando comigo aqui. Deixa eu ver o que eu posso ajudar ele aqui.
Então vamos lá. Se ele falar aqui, eu respondo ele aqui. O professor que não está conseguindo gravar a aula. Vocês estão me ouvindo aí, né, pessoal? Sim. Sim. Então vamos lá. Olha só, gente. Quando a gente está falando nessa questão de planejamento, o que é importante também a gente entender? Lembra dos indicadores de desempenho? Não sei se vocês já estudaram isso. Provavelmente eu já citei isso lá em produção. Não sei se todos fizeram a disciplina de produção comigo, mas eu falei sobre indicadores de desempenho lá, que são qualidade, confiabilidade, custo e flexibilidade. Esses indicadores de desempenho, eles são planejamentos que envolvem o planejamento de demanda e o planejamento operacional de produção, que você precisa desenvolver ali, né, uma liberação de produção. Contudo, você precisa controlar essa produção com esses tipos de indicadores. Então, quando a gente fala, por exemplo, em confiabilidade, é um tipo de indicador que você precisa verificar lá na prática. Nós vamos ver mais adiante as ferramentas. O terceiro material aí, ele trata sobre ferramentas que possibilitam, né, a conferência e a tentativa de garantir a qualidade, a confiabilidade desse produto. Grande parte dessas ferramentas ali foram desenvolvidas por Kaoru Ishikawa. E vai ser assim algo muito bom, que vocês vão ver que é muito simples as ferramentas. Mas nós vamos trazer alguns exemplos práticos. Já estou com a aula gravada, eu vou subir ela a partir de amanhã, depois que a gente encerrar essa parte dessa avaliação, para a gente ir por etapas. Aonde você vai ver que tem muitas pessoas que não levam a sério, por exemplo, você fazer anotações de horário de início e término de um processo de produção. Quanto tempo se levou para produzir, por exemplo, um lanche? Vamos pegar aí um cachorro-quente. Quanto tempo se leva para produzir um cachorro-quente? Isso, em um nível de escala, garante a qualidade do produto. Tá? A confiabilidade desse produto envolve tempo. É o que nós temos hoje com a vacina da Coronavac aí, né? Ou as vacinas para o Covid-19. O tempo de produção, né? O tempo que leva para produzir interfere diretamente na qualidade. Não dá para produzir uma vacina do dia para a noite. É necessário um tempo, e tempo vai garantir a confiabilidade de fabricação, de produção dessa vacina. Então, tá aí um exemplo bastante prático para nós, a vacina. E aí a gente tem, né, questões que vão envolver, que é a questão de custo. Além do tempo, eu tenho o custo. Eu preciso garantir confiabilidade, eu preciso garantir qualidade, mas em toda essa linha de produção é necessário que eu tenha uma flexibilidade para trabalhar todo esse processo, seja quanto à entrega, seja quanto ao serviço que garante essa confiabilidade, seja quanto ao volume de produção. Olha só, vocês já pararam para fazer uma reflexão sobre a quantidade de vacinas que são produzidas por uma dessas fabricantes aí? Elas estão garantindo aí, né, para alguns contratos, 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões de doses em 3, 4 meses. Olha a quantidade de doses, olha o nível de velocidade desse sistema de produção para que isso aconteça. É algo assim que Jesus, se a gente for colocar aí, né, no papel o que a gente produz por dia e os níveis de controle que são necessários, né, os checklists,
os indicadores de desempenho que envolvam as estratificações dos dados, os controles, as parametrizações desses dados, são enormes. Dificilmente a gente conseguiria fazer isso aí no papel. E aí, quando a gente envolve esse nicho de vacinas, aqui entra a importância dos sistemas de produção. Sem eles aqui, dificilmente a gente conseguiria produzir todas, né, essas quantidades de vacinas de acordo com as demandas. E aqui, os softwares, que são os MRPs, eles são extremamente necessários para esse processo de produção, e que envolve o PCP, que é o planejamento e a programação de produção. E isso vai garantir, né, uma execução do planejamento com uma maior, deixa eu aceitar aqui, com uma maior qualidade. Então, você tem um planejamento de produção que envolve a demanda, e isso é necessário para com que você garanta o seu processo. A hora que você tem o seu planejamento e você tem a previsão de demanda, você consegue traçar um plano. Esse plano é aí que ele vai envolver recursos tecnológicos, físicos, humanos, e ele vai desenvolver um processo produtivo com a finalidade de gerar os resultados que foram planejados, que são as metas que você precisa. E é aqui que entra o controle do seu processo de produção. Você tem a previsão, tem o planejamento, tem um plano de execução, e você começa no seu processo produtivo a produzir. Esse processo de produção é onde nós fazemos o controle de todos os processos operacionais. Quando você, por exemplo, pensa em um lanche, em um fast food, em um espetinho, é no desenvolvimento dele que você pode queimar ali o ingrediente, um bacon, a carne, o ovo. A matéria-prima, quando você compra, ela pode não ter a qualidade número 1, mas é um produto que, se você seguir, né, o planejado, você terá um produto com a qualidade boa para aquela produção. Agora, ao longo do processo, você pode queimar todos os seus produtos. Aí você pode colocar um ovo estragado, você pode pegar um alface e queimar ele demais, você pode salgar demais um dos ingredientes, o hambúrguer, e você estraga, né, o produto final, que seria ali o seu lanche. Então, esse controle, né, de qualidade, ele está no operacional, diretamente na produção do produto final. E aí a gente tem um planejamento de curto, médio e longo prazo. Isso vai envolver todas as etapas do nosso processo de produção. Deixa eu responder aqui, pera lá. Só um minutinho, gente. Deixa eu só responder esse professor aqui, que ele não conseguiu gravar a aula dele. Então, vamos lá. Esses sistemas de produção, que são os MRPs, eles trouxeram uma filosofia de imagem explodida, que é quando você consegue visualizar todos os materiais necessários para a produção de qualquer produto final. Lá no material 2, eu coloquei para vocês uma imagem de um carro, e
todas as peças que são necessárias para produzir aquele carro. Mas eu queria pegar um outro exemplo. Vamos pegar como exemplo aí, né, um lanche. Diamantina aqui, o que mais tem é fast food de lanche. Todo lugar que eu ando aqui tem um motoqueiro, né, um entregador entregando o lanche. Então, olha só, vamos fazer uma conta básica aí de quantos ingredientes vai num lanche. Então, a gente tem pão, a gente tem aí, né, vamos colocar o hambúrguer, você tem aí bacon, nossa, você tem milho, ervilha, você tem cebola, você tem tomate, você tem alface, você tem queijo, você tem presunto. Eu peguei 10 itens aqui por baixo, tá? E é claro que tem muito mais do que isso. Então vamos supor aí que você tem uma venda aí de 100 lanches por noite. Eu não acho difícil alguém vender 100 lanches numa noite. Ou vamos colocar 50 lanches numa noite, tá? Você já faz uma conta básica de quantos ovos essa pessoa precisa comprar, né? Quantos tomates essa pessoa precisa comprar, quantos pés de alface essa pessoa precisa comprar, e assim sucessivamente. Você já começa a ter aqui uma dimensão de volume, a quantidade de matéria-prima necessária para esse processo de produção acontecer. Tudo bem, até aí 50, 100, você consegue controlar numa caneta. Mas e quando você vai para dentro de uma indústria? Vamos aí pegar uma indústria de cimentos, a Votorantim, vamos pegar uma indústria de alimentos, nós temos aí BRF, Sadia, Marfrig, JBS, qualquer segmento. O sistema de produção, vamos pegar as aves aí em Nova Marilândia, que é o União Avícola, que mata aí 20, 30 mil cabeças de frango por dia. Tem ideia o que é isso? Olha só, você matar 10 mil animais por dia, imagina quantas coxas dá? 40 mil coxas. Vamos colocar aí que seja 10 mil frango, você tem aí 20 mil coxas, 20 mil pés, aí olha a quantidade de coração. E aí você vai ter que usar embalagem para embalar tudo isso. Você precisa de pessoas para fazer todo esse processamento de corte, de embalagem, de verificação e controle dos processos de qualidade. Então, assim, os softwares de gestão, eles possuem essa finalidade de dar um pouco mais de controle para esse volume de produção. E isso está tudo interligado. Essa necessidade de controle, ela vem justamente para simplificar e garantir um pouco mais de assertividade dentro dos processos operacionais. Isso é falar de qualidade. Olha a dificuldade que é a gente errar numa quantidade de uma matéria-prima para o desenvolvimento de um produto. Vamos colocar em casa, por exemplo. Se você estiver fazendo um bolo, você tem todos os ingredientes do bolo. Aí, a hora que você está com o bolo batido ali, né, no liquidificador ou na batedeira, você vai colocar na forma, você lembra que você não tem, por exemplo, fermento. Tá, é um ingrediente que você encontra próximo da sua residência. Mas eu vejo o problema de forma mais sistêmica. Se você deixar essa massa aqui e for ali comprar esse fermento, quando você retornar, esse bolo vai ter a mesma qualidade se você tivesse colocado o fermento junto? Não vai ter. Então, você perdeu a qualidade do produto. E isso você tem para todos os produtos que nós temos comercializáveis hoje. Olha o tempo para se produzir uma pizza, por exemplo. É necessário que todos os produtos estejam disponíveis naquele momento, porque se faltar algo, já não garante mais a qualidade. Então, quando você coloca volume e vai para uma escala industrial, nossa, você tem outros níveis de controle, outros níveis de planejamento, e isso requer um sistema que vai te dar uma visão melhor de tudo aquilo que você vai precisar produzir, inclusive o tempo que você precisa para produzir. No material 2 tem uma imagem lá que segue
a lógica do sistema de produção dos sistemas MRP. Tem uma imagem que tem lá, o primeiro lá, um produto, lá está produto A, mas pode ser qualquer produto, tá, gente? E aí ele desce, construindo ali uma hierarquia de que para construir aquele produto A é necessário. Aí tem produto B, C e D. O produto B precisa de 2 unidades e assim se segue. O produto C, 1 e o produto D precisa de 3 unidades. E esses produtos, eles são ramificados. Eles precisam de outros ingredientes para se produzir aquele produto. Isso é a matéria-prima necessária para produzir um produto. Vamos pegar o exemplo do carro, que é o que a imagem explodida no material de vocês mostra. Então, assim, para você construir um motor, você precisa de N peças para com que o motor exista. Só que o motor por si só não é o carro. O carro precisa de muitos outros produtos para com que ele exista. Então, é muito mais simples controlar tudo isso com softwares de gestão. E aí, né, os sistemas MRPs, eles vieram para isso. O primeiro sistema, lá vocês vão perceber que existem 3 sistemas, o MRP1, o MRP2 e o ERP. Professor, qual é a diferença entre esses sistemas? Tem um videozinho curto lá de 3 minutos que explica o que seria esses sistemas de MRP. Mas assim, o que a gente precisa compreender aqui de forma clara? O primeiro sistema que foi criado, que é o MRP, né, ou o MRP1, e aí vai depender da referência bibliográfica, tem uma finalidade: controlar todos esses recursos, todas essas matérias-primas para produzir um produto internamente. Quando se criou o sistema, só tinha esse objetivo. Internamente, o setor responsável saber o que precisa, quando precisa, certo? E quanto tempo vai levar para produzir. Era o básico, era o controle básico. Chega de usar papel e caneta. Esse foi o objetivo do sistema. A tecnologia foi evoluindo e o passar do tempo abriu a oportunidade para uma produção em escala. E uma empresa, ela é departamental. Existem departamentos que compõem aquela empresa. Vários departamentos precisam da informação que existem no sistema de produção de qualquer setor. Então, o MRP2 ele veio para integrar as informações entre os setores. Não é só mais o sistema de produção que teria acesso àquele lote de produção. O setor de vendas, o setor de logística, o setor de finanças, o setor de gestão de pessoas, o setor de planejamento, os estoques. Vários departamentos começaram a saber o que se estava produzindo. Isso melhora o processo de produção e garante uma qualidade melhor nos processos. E a tecnologia foi evoluindo e nós chegamos ao ERP. O ERP é quando nós temos os parceiros externos da organização tendo acesso aos meus sistemas operacionais internos, sabendo os lotes de produção, sabendo volumes de produção, e não somente dentro da empresa, e não somente um setor da empresa saberia aquelas informações. Então, essas evoluções de sistema MRP, eles tiveram essa característica. Primeiro, garantir o controle dos meus materiais de produção interna. Segundo, garantir a integração e haja a comunicação entre os setores dentro da empresa. E, por fim, o ERP, que garantiu aí uma informação maior entre os parceiros, os stakeholders. Tem um exemplo que eu gosto muito para demonstrar os ERP, que é, por exemplo, os aplicativos de banco. Décadas atrás, para você saber o saldo que você tinha em conta, era necessário você ir até o banco. Com o avanço da tecnologia, você não precisa mais ir ao banco. O aplicativo do banco é você acessar a sua conta dentro do cofre do banco e saber o valor que você tem ali.
Você não está acessando diretamente o sistema interno do banco, você não está indo ao banco, mas você sabe quanto você tem na conta dentro do banco. Isso seria mais ou menos o ERP. Os stakeholders externos, que são os parceiros, os clientes externos, conseguem ter acesso a informações internas dentro do meu banco. É claro que só caberá o acesso a essas informações a quem realmente as precisa. Eu não consigo ter acesso aos seus dados, só aos envolvidos que teriam esse acesso aí. Então, resumindo, os sistemas de produção, eles estão nessas escalas, né? MRP1, MRP2 e ERP. Depois, nós temos aí um outro sistema que eu coloquei para vocês, que seriam aí os OPTs, né? Esse sistema OPT, ele é um sistema que ele busca garantir o controle dos gargalos de produção. Eu não... Deixa eu pegar ele aqui para a gente poder pegar uma parte dele aqui e falar para vocês. Exatamente. Está aqui. Os sistemas MRPs, eles garantem essas interações entre produção, setores e clientes. O OPT, que também é um sistema de gestão, ele é interno e ele busca garantir a lucratividade do negócio. E ele tem um software que vai controlar os gargalos de produção. O que são gargalos de produção? A ideia do sistema é analisar o ponto operacional que tem maior dificuldade para a demanda de produção. Provavelmente você deve ter isso no seu ambiente de trabalho ou na empresa onde você trabalha, e você vai conseguir me responder. Faz essa reflexão aí. Existe um setor do seu trabalho, da sua empresa, onde as coisas param, elas não andam. E é lento o processo, dificulta todo o planejamento, toda a previsão de demanda, todo o processo de produção, e as coisas andam de forma lenta, alguma coisa dificulta na saída do seu produto. Isso são os gargalos. É quando você tem uma linha de produção que ela vem normal e do nada ela afunila ali e aqui ela dá uma travada até ela voltar à normalidade. Esses sistemas OPTs, eles buscam, né, trabalhar em cima desses gargalos. Como é que eu posso otimizar esses pontos? E a grande maioria das empresas possui um ponto de gargalo, que é onde o processo trava, que é onde o processo